Olá, tudo bem? Iniciando agora o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, item a item, parágrafo a parágrafo, que possamos ser inspirados pelo plano maior nas lições de hoje para melhor compreensão do nosso estudo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 4, capítulo 4 é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 4 está com o título Ressurreição e Reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver sem ter uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou o espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Essa noção de ressurreição aparece em vários trechos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, porque é uma fala muito comum dos judeus. Mas eles entendiam que a ressurreição se daria da volta do espírito ao próprio corpo. Porém, a ciência prova que isso não é mais possível. E a compreensão espírita de que o espírito poderia retornar, mas aí sim, num novo corpo, sendo o mesmo que viveu em outra época, é a noção de reencarnação. Porém, nos evangelhos são trazidos como noção de ressurreição. Mas como não está claro esse estudo por parte dos evangelhos, mais aprofundado como foi feito pelo Espiritismo, nós então não temos grandes explicações lá, mas só no Espiritismo que foi aprofundado. Então aquele conceito, quando nos evangelhos fala que João Batista seria Elias, não no mesmo corpo, mas sim num novo corpo. Quando o evangelho aqui fala da ressurreição de Lázaro, Jesus foi até Lázaro e Lázaro estava num estado de letargia devido a alguma implicação de saúde, e Jesus, por uma ordem moral, determina que o espírito de Lázaro retorne e tome a consciência do seu corpo, que por ele estava ligado por apenas alguns liames e não estava com a posse completa do seu corpo. Porém, aquele corpo ainda não era um corpo falecido, morto, era um corpo que estava num estado de letargia, e aí sim, se isso pudesse se chamar de ressurreição, porque o espírito retoma a consciência do seu corpo e aí passa a interagir mais com o poder de ação dentro daquele corpo. Tá bom? Então, um bom dia a todos e até o nosso próximo estudo.